O segundo texto está sempre no Antigo Testamento, que é o livro de Jó, no seu capítulo 1, verso 6 até 8, que diz assim a palavra de Deus. Ora, chegar no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Dois pequenos textos. Primeiro é o Salmos 11, verso 1 até 3. O segundo, Jó, capítulo 1, 6 até 8, com o único foco falar sobre o meu posicionamento diante dos fundamentos derivados. Antes de nós tentarmos clarificar as palavras neste tema, vou aqui falar sobre alguns aspectos que têm a ver primeiramente com o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro que foi escrito por vários autores, com a principal figura, Rei David, cujo tema central do livro é louvores. Porque nós falamos disso porque muitas pessoas pensam que Salmos é somente David. Não. Temos ali Salmos de Asaf, temos ali os Salmos também de Moisés. Pese embora que a maioria dos Salmos são mais atribuídos na pessoa de David. E a palavra Salmos deriva do grego psalmos, que significa poema cantado com acompanhamento de um instrumento musical. E o salmo que nós estamos aqui a nos referir, onde nós tiramos o nosso tema, é um salmo que é atribuído concretamente ao David, conhecido como o segundo rei de Israel, o escolhido por Deus em substituição do Saul, que desobedeceu a Deus e que Deus o rejeitou. O Salmos 11 é atribuído a David. Mas, entretanto, quem é o David? Certamente tu já ouviste falar através do teu pastor, na igreja onde você tem frequentado, onde você é um membro do corpo de Cristo, a igreja local onde você está, quem é a pessoa do David. Mas pode ser que haja alguém que nunca ouviu falar de David entre as pessoas que vão assistindo esses vídeos, que vão acompanhando essas pregações. Deixa-me ressaltar ou sublinhar algo que David, tal como anteriormente dissemos de que ele é o rei em Israel, era o filho de Jessé, o oitavo dentre os 7 irmãos. Quer dizer, ele era o oitavo filho de Jessé. Um filho negligenciado, um filho isolado dos irmãos, da família, mesmo sendo a pessoa que cuidava da herança da família, do negócio, riqueza, que eram as ovelhas. Esta verdade tu podes encontrar isso no 1 Samuel, no capítulo 16, 7 até 11. David, oitavo filho, David, filho de Jessé, mas era um filho em que na família quase que não lhe contavam. Na família quase que eles olhavam pelo David como se fosse somente só um filho desta só. Quer dizer, um filho a mais que o pai tinha. Mas ele era a pessoa principal, a figura que assegurava a economia da família, que cuidava dos rebanhos da família, as ovelhas, que enquanto os irmãos estivessem ali a fazer outras coisas, ele sempre estava lá a cuidar do rebanho, a cuidar da riqueza, da herança da família. Que, conforme muitos nós sabemos, de que para os que têm negócio, que têm as empresas, alguns destes, as suas empresas, os seus negócios são geridos através dos filhos. E muitos desses pais são ligados aos seus filhos, porque é o filho que é o gerente. Mas no caso de David é um pouco diferente. Uma coisa, algo absurdo que ninguém consegue explicar. Mas apesar deste
ser desconsiderado na família, conforme muitos no dia de hoje, a ponto de ser banidos da sociedade, sem valor, sem importância, alguns devido à condição social que acarreta, ser simples, sem dinheiro, nos problemas da família, não tem palavra porque não tem dinheiro. Este mancebo bonito, loiro, tal como o versículo 12 nos diz, era conhecido por Deus. Na família não conheciam David, mas David era conhecido por Deus, porque era conhecido por Deus. Na mata onde ele estava, Deus o conhecia, o via e acompanhava do sacrifício que fazia pela sua família, e que a família não ligava para ele, não se importava, mas seria útil para o povo de Deus, que é Israel. E desta forma achou graça, foi chamado na presença do seu pai, seus irmãos, ungido pelo Samuel, e tornou-se rei que governou segundo a vontade e o desígnio de Deus. Muitas vezes nas famílias nós encontramos pessoas assim. É tão importante, é inteligente, ele é isto, mas só pelo facto dele não ter dinheiro, infelizmente não é contado. Tem momentos em que na família precisam resolver a sua inteligência, a capacidade intelectual desta pessoa não vale, porque o mais valioso é o dinheiro. E a pessoa é rejeitada, a pessoa é desconsiderada. A pessoa é vista como se fosse algo sem valor, algo desprezado. Mas deixa-me te dizer, onde tu estás? Onde tu estarás a receber essa mensagem? Saiba que Deus te conhece. Deus te conhece. Ele tem um projeto maravilhoso para ti. Na presença dos teus inimigos verá o sol amanhecer. Sobre a tua cabeça será colocado a coroa que te é reservada. Hoje as pessoas podem não te valorizar. Hoje na família podem te ter como um filho abandonado, um mendigo, porque você estás a passar num período em que deixaste de trabalhar. Nas contribuições da família, tu já não consegues mais dar a tua participação, dar a tua contribuição. Não chore, meu irmão. Não chore. Não te preocupes. Deus te conhece. Podes até ser aquela pessoa que Deus te conhece. Em ti diga sempre que Deus me conhece. Por isso que eu insisto em dizer-lhe que não chore. Estão a nomear as pessoas no seio da empresa, porque fulano é isto e aquilo ali, tu não estás a ser nomeado, não tenha pressa. Querendo precipitar um momento, porque mas não tenha pressa. A tua elevação virá. Apesar de ser ignorado, apesar de ser desprezado, apesar de tudo, um dia tu serás o rei, conforme Davi foi tido como rei. E será na presença dos teus inimigos, daquelas pessoas que não te consideram, daquelas pessoas que te colocam à parte, daquelas pessoas que não te veem como alguém com valor. E Davi foi ungido como rei. E depois de ser ungido como rei, Davi entra no palácio do rei Saul, que à altura era o primeiro rei de Israel, como um instrumentista do rei, que ao descobrir que ele era o homem segundo o coração de Deus, seu sucessor, começou a persegui-lo, querendo morto. Davi é ungido como rei. Davi deveria aprender o que é isso ser o rei. E para tal é convidado no palácio, através do quê? Através de sua habilidade de saber tocar os instrumentos musicais. Quando um belo dia o rei esteve atormentado pelo espírito maligno, que lhe assoava, já não poderia, caía, ficava doente, e precisavam de alguém para ir tocar a guitarra. E dentro daquela cidade não havia alguém melhor do que Davi. O que eu quero dizer com isso? Deus é capaz de te colocar onde gostarias de estar, usando o que tu possuis, o que sabes fazer. Por isso que eu digo que não despreza o teu talento. Não despreza a graça que está em ti. Aquela coisa que és, que te torna único no teu bairro, único na tua igreja, único na tua empresa. Procura até melhorar mais ainda. Procura cada vez mais se capacitar. A capacidade que está em ti, o talento que está em ti, que está dentro de ti, não despreza. Era necessário que o rei olhasse pelo Davi, aquilo que ele tinha é que ele projetou para poder entrar até no palácio. Porque muitas das vezes Deus serve-se dos nossos talentos, serve-se daquilo que nós sabemos fazer, serve-se da capacidade única que está em nós. Ele serve-se das nossas habilidades, serve-se daquilo que nós sabemos fazer.
pode ser a linda voz que tu tens, pode ser a inteligência, o know-how, o conhecimento único que tu possuis. É útil também para Deus usar aquilo, para poder, Deus é capaz de usar aquilo para poder nos posicionar ou te posicionar, te promover. Por isso que não negligencia os dons, o talento, as capacidades que estão em ti. Pois que Deus, como Pai, se quiser te promover, se quiser te colocar no lugar dos grandes, entre os grandes, através daquilo que tu sabes fazer, Ele é capaz de poder te levar. E a segunda coisa, nós dissemos de que o rei começou a procurar ver a morte de Davi, porque ele temia que Davi viesse a ser o seu sucessor. E começou a fazer todas as formas. E a partir dali, Davi tornou-se um fugitivo. Davi passava toda a vida a fugir. Davi passava a vida a fugir. O que é que nós queremos dizer aqui? O que Deus quer útil para a sua obra. O que Deus tem um plano, Ele o guarda precioso, mesmo diante dos planos, diante dos ataques dos inimigos. Você pode estar a enfrentar muitas lutas na tua vida, só que é devido àquilo que Deus colocou em ti, e que Ele quer que um dia você possa estar no topo, brilhar. E vais ver que o inimigo vai poder estar totalmente atrás de ti, veneno, muitas coisas, não tenha medo. Aquilo que está dentro de ti, aquilo que Deus quer fazer na tua vida, tarde ou cedo Ele fará. E por isso que Ele vai te guardando, vai te protegendo. Vai ver que não, hoje sai daqui, foge primeiro. Ele sabe como proteger os seus. Pois que o propósito que Ele tem dentro de nós, que Ele tem para conosco, sempre deve se cumprir. E o Davi, para tal, foi protegido pelo Deus, até um dia o rei Saul morrer. E Davi foi projetado como rei. E para escapar da morte, conforme eu disse, ele tornou-se fugitivo. Deveria estar plenamente a fugir. E conforme também na Bíblia nós podemos encontrar mais uma outra pessoa, que é a figura do menino Jesus também. O Herodes quis matar e os pais deveriam fugir no Egito. Portanto, quando Deus quer algo para a sua obra, quando Deus tem um plano com alguém, apesar dos ataques dos inimigos, apesar de tudo, Ele protege, Ele guarda, Ele cuida. Amados, o meu foco nesta mensagem não é falar muito sobre a personagem do Davi, pois que o meu tema é o meu posicionamento diante dos fundamentos derivados. Mas todavia foi necessário nós falarmos disso, porque Davi também passou no momento em que os fundamentos da sua vida estavam derivados. Momento em que as coisas não estavam indo bem, as coisas não estavam a caminhar bem. Quando nós estamos a falar sobre os fundamentos, o posicionamento diante dos fundamentos derivados, é um tema um bocado longo. Há quem fica se questionando, perguntando, mas o que é que o irmão Cristiano pretende nos falar através disso? Posicionar-me quando o fundamento da vida está derivado. A vida está mal. Que atitude, qual é a disciplina que eu devo implementar? Quando os fundamentos, aquilo que faz o meu sustento já não está mais. E dentro desse tema, temos algumas palavras que eu quero aqui sublinhar, que eu quero aqui definir, para nos fazer perceber melhor o nosso tema. Primeiro é a palavra o posicionamento, ou posicionamento. Do posicionamento deriva da palavra posição, que pode ser definido como atitude, perfil, imagem, comportamento, ponto de vista de alguém. Posicionamento. Posicionamento, posição. Posicionamento, atitude. Posicionamento, perfil. Posicionamento, imagem. Posicionamento pode também significar o comportamento ou o meu ponto de vista. Fundamento, que vem da palavra fundação, que significa que é base da nossa vida, alicerce, o que sustenta o irmão, a irmã, te faz viver, nos mantém firme, estável na vida. O meu fundamento, quer dizer que aquilo que eu tenho de valioso na minha vida, aquilo que sem isto eu não consigo viver. Sem esta coisa eu não sou a mesma pessoa. É o que nós podemos compreender pelo fundamento. O fundamento para muitos pode ser o teu emprego seguro.
o salário equilibrado, negócio estável, casamento, tua riqueza, a herança da família, na qual és o gerente, tudo que temos como ativo, tua saúde física, marido ou a mulher que você ama e que te ama. Nós sabemos que existem outras pessoas de que sem o seu baby não é a mesma pessoa. Quer dizer que o seu marido, a sua mulher, quer dizer que é a pessoa que ele tem mais de valioso. Uns até é mais o seu filho amado, querido, que ele não aceita ver ninguém a tentar tocar no seu filho para bater. E quando de repente algo de ruim acontece, do nada deixa de existir. E quando já está mal, sem desejar, algo inesperado acontece na tua vida. O marido já não te quer, ou a tua mulher. Já que nós sabemos de que a vida é feito de altos e baixos. O que te faz, o que faz o teu ativo, o que você tem de valioso, aquilo que você tem de valioso, que te faz viver, é o que nós atribuímos como fundamento, que de repente já não existe mais. Trabalhavas numa grande empresa, ganhavas um bom salário, que hoje realmente chamam de salário cavalo, um salário que te permite resolver os problemas, um salário que quando você recebes aquilo, estás indo num ATM a consultar o saldo ou a usar o internet bem, quer dizer, aquilo você todo fica bem alegre, bem emocionado. E de repente este salário já não existe mais. E de repente este filho, a pessoa que você tanto amava, o casamento deixou de existir. O que é que você vai fazer? Qual a atitude, qual o comportamento teu? Qual vai ser a tua posição quando uma coisa assim acontecer na tua vida? E também neste tema nós temos a palavra o justo. De acordo com o texto, o justo. Quem é o justo? É aquela pessoa que pratica a justiça. Embora que a justiça não seja algo deste mundo, mas a pessoa que pratica, aquele que vive segundo a lei e a vontade de Deus, não dos homens, que sabe que matar é mal, é proibido, roubar o que é alheio é pecado, fazer mal a alguém inocente não é bom. A pessoa que nega de se contaminar com o manjar do rei, praticar a injustiça em detrimento da proposta feita por este ou aquele. Aquele que está sempre no seu cantinho, que na vida dele não ofende ninguém, nem discute com A ou B, perder o seu tempo nas coisas inúteis, fúteis, que acha o prazer na lei do Senhor e que medita de dia como de noite. Essa é a forma resumida que nós podemos interpretar o justo. Quer dizer, aquela pessoa que está sempre a procurar agradar a Deus em tudo. Conforme nós aqui acabamos de ler aqui no segundo texto, o caso é do Jó. O Jó era uma pessoa achada íntegra na presença de Deus, uma pessoa reta, uma pessoa que não se desviava de torta à direita. E de repente uma pessoa, tem sempre aquelas pessoas que você lhe vê na família, é daqueles ali que de repente alguma coisa de mal acontece na sua vida. Não tem sido fácil você gerenciar uma situação do gênero. Você busca Deus, você ora, está sempre na igreja, propósito, temas, sacrifício. De repente, casamento, foi-se embora. De repente perdeste o emprego. De repente mesmo, sem desejar, algo de mal acontece na tua vida. O que é que vai ser o teu comportamento diante dessa situação? Deixa-me te dizer que em primeiro lugar não é fácil. No caso do Jó que nós lemos, é fácil lermos a história do Jó, mas viver a realidade do Jó não é fácil. Quem já passou por situações dele sabe de que eu estou aqui a me referir. Quem já na sua vida tinha uma posição, de repente perdeu essa posição. Nunca foi fácil se estabelecer. Algumas pessoas até de repente vão assustar, apanha AVC. Há quem até apanha trauma para poder recuperar, torna-se difícil. É preciso psicólogos, é preciso tantos terapeutas, é preciso muita coisa, porque o fundamento da sua vida está derribado. Já não é mais a mesma pessoa. Sobretudo aquelas pessoas que são apaixonadas, que ama tanto o seu parceiro, que ama, de repente o marido morreu por acidente, como hoje em dia está acontecendo muitos acidentes no nosso país. Está acontecendo muitos fenômenos estranhos, fenômenos que ninguém deseja. Isso pode acontecer na tua vida.
qual vai ser a tua atitude? Como um cristão, porque o justo é nada mais um cristão. Aquela pessoa que é fervorosa na fé, aquela pessoa que acredita, aquela pessoa que tem Jesus Cristo como Senhor, como seu Salvador e Senhor e Salvador. Meus amigos, meus irmãos, meus caros irmãos, deixa-me dizer, não é fácil. Não é fácil. Quando a pessoa já é posicionada, nós sabemos, você está no topo, de repente, puf, acontece. Há quem até fica maluco. Você vê a pessoa começa a monologar, quer dizer, falar à toa na rua, está a andar, está a falar ele sozinho. Porque quando isso acontece, é porque alguma coisa na sua vida. Uns até tornam-se rancorosos, ranhosos. Ele todo já não fala mais de ninguém, já não quer mais saber de ninguém. Às vezes ele não é culpado. Muitos malucos que nós costumamos ver ali na rua, alguns não são malucos. Se nós formos a tentar sondar a sua vida, veremos que algo de mal, algo de ruim aconteceu na sua vida. Por isso que eu decidi trazer esse tema. Qual tem que ser o posicionamento quando isso acontece? No caso, nós aqui falamos novamente que o Jó. Quem já leu a história do Jó sabe o que aconteceu na vida do Jó. Então, quando isso acontece na tua vida, quando os fundamentos da tua vida estão derribados, quando aquilo que fazia a tua força deixa de existir, quando aquilo que te sustentava, que era o teu foco, a razão de viver deixa de existir, a primeira coisa que você precisa é permanecer firme e fiel a Deus. Ou seja, tranquiliza-te. Romanos capítulo 8, no verso 28, ela ali de uma forma simples nos resume dizendo de que há mal que vem para o bem. Existem certas coisas que acontecem nas nossas vidas, aconteceu porque deveria acontecer, se acalhar para ter o bem, para um livramento, para uma situação qualquer. Se acalhar permanecendo neste caminho, continuar a ser essa pessoa, algo de mal poderia acontecer na tua vida. Permanece firme e fiel. Eu digo isso sobretudo para os cristãos. Porque para quem não é cristão, ele tem a sua solução. Vai recorrer no quimbandeiro, vai não sei se aonde. Mas para nós que somos filhos de Deus, nos encontrarmos na condição do Jó não é fácil. Por isso que a primeira coisa você precisa se tranquilizar. Você precisa permanecer firme e fiel na fé. Permanecer firme. Porque todo o problema na vida de um homem é passageiro, tal como dizia o irmão. Os problemas nas nossas vidas às vezes vêm para poder nos educar, vêm para poder amadurecer mais a nossa fé, vêm porque se acalhar Deus já quer fazer alguma coisa melhor na tua vida. Como ele diz na sua palavra, de que se passar pelo fogo, o fogo não te queimará. Se fechar uma porta, abrirei uma outra porta. Tranquiliza-te em primeiro lugar. Não entre em pânico. Romanos capítulo 8, 28 diz isso. Pese embora que há certos problemas que quando acontecem, quando vem de uma forma com uma certa agressividade. Se tu não fores um verdadeiro filho de Deus, fortalecido, é capaz de até, começa a querer falar à toa, já quer tranquiliza-te, permanece firme e fiel. Não importa pela grandeza, não importa pela gravidade, não importa o grau da perda. Primeira coisa você precisa é te tranquilizar. A segunda coisa, você precisa fixar novamente o teu olhar em Jesus Cristo com fé. Que você precisa mais é fixar o teu olhar. O Salmos 34, 6 é que nos diz: fixaram nele o olhar, foram resplandecidos da luz. Deus é quem permitiu esta situação acontecer na tua vida. Deus é quem permitiu, se acalhar, você perder este emprego. Se acalhar, Ele tem algo melhor para ti. Se acalhar onde você está, não estavas à vontade. Porque se Deus fosse a nos mostrar certas coisas que acontecem de noite, você não sabe o que iria acontecer. Há bem pouco tempo nós presenciamos alguma coisa que aconteceu, algumas pessoas perderam as suas lojas. Sim, não estou aqui para falar sobre esse assunto, mas apenas é poder exortar os filhos de Deus, exortar os cristãos, que quando os fundamentos da tua vida estão derribados, quando aquilo que faz a tua força deixa de existir, no ponto A disse, permanece fiel, firme no teu Deus, confiante sempre nele.
No segundo ponto, você precisa fixar novamente o teu, não retira teu olhar do Senhor. Não deixa de ser cristão porque tu já perdeste o emprego, porque marido te negou, namorado, noivo te deixou. Continua a ser cristão. Continua. Como muita gente tem dito às vezes. Procura. Se você está sujo, muda mesmo de roupa. Não perdas o teu brilho porque perdeste isto. O mundo tudo é passageiro. No mundo tudo é passageiro. O terceiro ponto, busque a Deus na oração. Procura entrar um momento em oração. Uma forte intimidade com Deus. Procura louvar a Deus, adorar a Deus. Mas embora que não tenha sido fácil nós suportarmos isso. Mas ninguém poderá me contrariar sobre a situação do Daniel quando estou me referindo a esse aspecto. Estou a ver o caso de Daniel. Daniel fez isso. Os fundamentos da sua vida estavam derribados. Daniel está ali com o Espírito do Senhor dentro dele. De repente o rei quis lhe promover. Os seus inimigos também. Quem é você para ser promovido? Começaram 4-4 contra o Daniel. O Daniel, a única coisa que ele fez foi buscar a presença de Deus na oração. Daniel capítulo 6, verso 10 até 11, onde você poderá encontrar essa verdade. Paulo e Silas também, homens que não fizeram nada só porque expulsaram um demônio numa senhora, que todo momento estava ali, tinha o espírito da adivinhação, foram postos na cadeia. Paulo e Silas, na cadeia, louvavam e adoravam a Deus. E a Bíblia nos diz que tiveram seu livramento. Quando coisas assim acontecem na tua vida, quando o fundamento da tua vida, não fica triste, não entre em depressão, ganha força, volta na presença, busca Deus, ora. Daniel, depois disso, começou a orar 3 vezes ao dia. Apesar das acusações, apesar de tudo, ele ainda continuou a orar. No quarto ponto, que é o penúltimo, volte e permaneça na casa e na presença de Deus, caso tu tenhas afastado dele. Pois que muitas perdas nas nossas vidas, muitas situações inesperadas, sobretudo para quem é filho de Deus, às vezes acontece quando nós fugimos da presença do Senhor. Nós vimos muita gente quando não tem nada, ou todo momento está aí na igreja, está aí a servir a Deus, mas a promoção, tudo na vida de mas basta ele ser promovido, ser exaltado, já não quer mais saber de Deus. Conforme o filho pródigo que pediu toda a sua herança no seu pai, em Lucas capítulo 15, no verso 17 até 18, nós encontramos isso. Ele foi longe, mas onde ele foi, ele reconheceu que não, aqui não é meu lugar. O que ele fez? Voltou na presença de Deus. Certas situações nos acontecem, é porque nós, a momento, tendemos a nos afastar de Deus. Há quem chega no ponto de amar tanto a sua mulher, amar tanto o seu marido, até Deus, que lhe deu tal casamento, ele esquece. Era um grande obreiro, fervoroso na sua igreja, um grande servo de Deus, mas devido ao amor, devido isto ou aquilo, deixou de estar na presença de Deus. É uma das causas de certas situações, contrárias que acontecem nas nossas vidas. Tem sido uma das causas, uma das razões que vais a ver de repente, espera. Não é porque Deus é vingativo ou Deus é nervoso, que não, ele faz isso aqui, mas como é que ele já me promoveu? E de repente, não. Deus nos ama. Lembra-te sempre que para Deus a coisa mais importante é a vida eterna. Para Deus, para o Filho de Deus, a coisa mais fundamental não são os bens deste mundo, não é o casamento. Porque no céu não haverá casamento, no céu não há emprego. No céu não existe aquilo que nós estamos, tudo é deste mundo aqui. Mas o que Deus procura em nós permanecermos. Então volta na presença de Deus. Considera mais os caminhos do Senhor na tua vida. Se é que você se afastou de Deus, volta na presença de Deus. Pois que muitos que vão estar assistindo a esses vídeos, muitos que estarão acompanhando essas gravações, poderão se encontrar naquilo que eu estou aqui a me referir. Por isso, volta na presença de Deus. E no ponto 5, não mude de atitude. Não mude de personagem ou da figura. Seja você conforme Jó. A mulher do Jó queria que o Jó ofendesse a Deus para morrer. Porque ele olhava pelo caso de Jó. Como é que o Jó, nós já tínhamos tudo, de repente, ofende-se teu Deus para que morra. Mas o Jó não ofendeu. Pelo contrário, ela disse, de Deus nós não recebemos, tudo nós recebemos, Deus é que dá. De Deus nós recebemos o bem e o mal.
Aconteceu uma situação desnecessária na minha vida. Aconteceu não é por causa... Ele é Deus, sempre vai continuar a ser Deus. Não mude de atitude. Não te torne uma pessoa nervosa. Já vimos casos assim de gênero. Pessoas que já ficam bem nervosas, já não cumprimentam mais ninguém, já tornam-se indisciplinadas, simplesmente porque o fundamento da sua vida, o seu namorado precioso, o precioso noivo, o emprego que lhe assegurava, que lhe fazia ser e aparecer, já não existe mais. Não mude de atitude. Permaneça sempre com aquela mesma pessoa que você. Não fica daqueles que já não querem mais saudar ninguém, já não querem mais saber dos outros na sociedade, não. As pessoas que Deus coloca no nosso lado podem também servir de uma escada para a nossa elevação. Permaneça na presença. Permaneça aquela pessoa que você sempre foi. Aquela pessoa bondosa. Todos nós estamos aqui, mesmo eu que vos falo, também já passei por situações do gênero. Já tive também momentos bons, mas de repente, quando menos esperava, perdi isto ou aquilo. E não foi fácil. E com base dessa experiência que eu estou a te transmitir agora, que não mude de atitude. A decepção amorosa, a decepção no trabalho, tiraram o teu lugar, tiraram aquilo que era teu, permaneça você. Pois que quando nós permanecermos, Deus ainda terá mais outra coisa. Há um outro exemplo também que nós podemos aqui anexar o José, aliás, no Egito, na casa do Potifar. Coitadinho, um menino ali, um injusto que não fez nada, mas foi acusado injustamente por algo que ele não fez, até no ponto de lhe botar na cadeia. No Egito, onde ele não tinha pai, não tinha ninguém. E mesmo lá naquela cadeia onde Deus também vai lhe exaltar. O que é que eu quero dizer para nós terminarmos? Considera sempre que a coisa mais importante na tua vida, como crente, para o Filho de Deus que nós somos, justificado, considerado justo, é a salvação. A vida eterna em Jesus Cristo. Pois que o resto neste mundo é passageiro. Por isso que mesmo Jesus Cristo diz assim: buscai primeiramente o reino do céu, o resto será um acréscimo. Quer dizer que tudo quanto nós adquirimos em vida é apenas um resto, é algo passageiro. Hoje você tem um carro bonito, amanhã este carro pode pegar o fogo. Hoje você tem um casamento equilibrado, amanhã este casamento pode espumar. Hoje você tem um negócio estável, amanhã esse negócio pode ir à falência. Mas se tu és um cristão, permaneça como sempre um cristão. Se você é um filho de Deus que acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já abriste o teu coração, já passaste pelo batismo, pela imersão, permaneça sempre fiel. E quando tu agires assim, viverás a tua bênção, a elevação, pois que Deus é capaz de restaurar novamente a tua vida. Deus é capaz de te restabelecer, tornar-te mais ainda conforme Ele fez na vida do Jó. Jó perdeu mas quando Deus fez a restituição, era a dobrar. E Deus é capaz de fazer isso. Porque o Jó não se afastou da presença de Deus. Jó não se tornou uma pessoa ranhosa. Jó não se tornou uma pessoa de má conduta. Porque não, Jó começou a beber. Não, Jó não entrou em depressão. Jó, embora que lhe fazia mal, mas o Jó permaneceu. Deus é capaz de restituir a tua vida. Aquilo que você já perdeu na vida, aquilo que você já perdeste na tua vida, Deus é capaz de poder restaurar na tua vida. A alegria de viver que você já perdeu, talvez é devido a uma situação, não sei qual é este problema. Deus é capaz de poder restaurar a tua vida. Quando os fundamentos estão derribados, não muda de vida. Permaneça a mesma pessoa. Pois que Deus é capaz de poder restaurar a situação, restaurar o fundamento, mudar a tua vida, consolar, promover-te diante das injustiças. Permaneça você. Permanece firme e fiel a Deus, ou seja, tranquiliza-te. Pois que Romanos capítulo 8, 28 nos apresenta que o tudo neste mundo, ou nos diz claramente de que há mal que vem para o bem. Todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo, nós dissemos de que fixa novamente o teu olhar em Jesus Cristo com fé. Terceiro, nós dizemos que busca a Deus na oração, louvor, adoração, conforme Daniel e também Paulo e Silas.
No quarto, nós dizemos de que volta na presença volte e permanece na casa e na presença de Deus. Caso você se tenha afastado de Deus devido àquilo que você adquiriu ao se afastar de Deus ou quando você estava com Ele. No último ponto, nós dissemos de que não muda de atitude, não te torna uma pessoa ranhosa, uma pessoa nervosa, uma pessoa de má fé. Permaneça você. Conserva aquela tua identidade, aquele teu perfil. Continua a ser você. E quando você agir desta forma, a palavra de Deus nos diz no livro de Ageu, capítulo 2, no verso 9, ele diz assim: pois que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus é capaz de te restabelecer, ultrapassando até a primeira glória que tu tinhas. Mas quando você agir conforme nós aqui acabamos de enumerar, deixe com que esta palavra te encontre onde você está. Não sei em que momento você se encontra nestas horas, quando estarás a ver este vídeo. Não sei o que você já perdeu na tua vida, o que aconteceu inesperadamente na tua vida e que talvez te fez mudar de atitude. Mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Que o Espírito Santo continue a te falar onde você está, que o Espírito Santo possa te consolar e que, meu Deus, te visite, que possa restaurar a tua vida diante desses fundamentos que estão derivados da tua vida. Permaneça você, pois tu és o único no teu gênero e que Deus está contigo, capaz para poder restaurar a tua vida. Que Deus possa nos abençoar a todos. Oremos. Eterno nosso Deus, nós te agradecemos imensamente pela tua palavra que veio para poder nos sarar. Muitas pessoas estão a passar por momentos difíceis na sua vida. Muitos têm os fundamentos da sua vida derribados. E muitos, sem saber o que fazer, entraram em depressão, mudaram de atitude, tornaram-se pessoas insensíveis e tantas outras coisas. A minha oração neste momento, Pai, consola este coração. A minha oração neste momento, Senhor, restaura esta vida. A minha oração neste momento, permite com que ele volte a ser a mesma pessoa. Restabelece a tua glória na sua vida. Torna-lhe uma pessoa especial. Volte a operar na sua vida conforme operaste na vida de Jó. No nome santo de Jesus Cristo. Assim nós te oramos. Amém. Shalom. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Tchau.